Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente que, peregrinos na fé, nós devemos acolher a palavra de Deus. Ela nos revela os planos divinos e os mistérios do reino, comparável a uma pequena semente que germina e cresce, a ponto de proporcionar abrigo e vida a todos. Então, a primeira leitura de hoje está em Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 a 24. Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 a 24. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei, do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que o Senhor da história, Deus, tem soberania sobre a natureza e a humanidade. É Ele, quem abaixa a árvore alta, derruba isso, traduzindo para a nossa linguagem, isso quer dizer que Ele derruba os opressores e orgulhosos, e eleva a árvore baixa, que significa, significa libertar, os pobres e oprimidos. Então, aqui, eles as nações, e as nações que são os pássaros, terão abrigo e proteção. Então nós devemos, sempre confiar em Deus, porque Ele sempre está conosco, Ele sempre quer o melhor para a gente. Então que nós depositemos toda a nossa confiança em Deus. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 10. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vida. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, nessa segunda leitura, a exemplo de Paulo, Paulo aqui se questiona se é melhor habitar no corpo ou exilar-se do corpo. Mas isso não se trata de desprezar o corpo ou fugir dele. Pelo contrário, diferentemente dos gregos, para os quais o corpo era a prisão da alma, Paulo, ele valoriza-o como morada do Espírito, membro de Cristo, templo de Cristo, membro de Cristo. Ele reconhece a sua fugacidade, Paulo, o apóstolo Paulo, ele reconhece a sua fugacidade e afirma que o importante é procurarmos agradar ao Senhor, vivendo a nossa realidade corporal para o bem, que nós possamos agradar o Senhor para o bem, que nós possamos fazer coisas boas, Então que a gente possa realmente refletir sobre isso, tá certo? Que nós possamos realmente ser, que o nosso corpo seja a morada do Senhor, que nós realmente possamos acolher a Deus dentro de nós, tá certo? E agora, falando do Evangelho,
Hoje ele está em Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então aqui, nessa leitura do Evangelho, né, Jesus ensina através de parábolas, né, usando elementos da cultura agrária, né, do seu tempo. Né. No caso, o texto de hoje, né, ele compara, né, essas culturas agrárias com o reino de Deus. Né. Então, ele apresenta duas parábolas, né? A da semente, que cresce por si só, e a do grão de mostarda. Né? A primeira, ela mostra a vitalidade do reino, né? Que o reino ele tem força em si mesmo. E ao encontrar, né, o campo fértil, a semente, né, o reino, né, a semente que no caso é o reino, ela cresce, né, e produz frutos. Né, o reino cresce e produz frutos. A segunda parábola, né, que é a parábola do grão de mostarda, né, mostra, né, o contraste entre a pequenez da semente, né, e a grandeza da planta. Né. Quando ele fala aqui, né, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. E quando semeado, ele cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então, o que ele quis dizer com isso? Que os pequenos gestos do reino, né, fazem uma grande diferença no mundo. Então, que nós realmente, com os nossos pequenos gestos, com os nossos simples gestos, nós podemos fazer diferença no mundo, tá certo? Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, fazer coisas boas, que nós possamos sempre, né, estar de acordo com o reino de Deus, né, que nós possamos sempre estar em comunhão, né, com Deus, estar em comunhão com Cristo, né, para que nós realmente possamos ter, né, o nosso lugar no reino de Deus, tá certo? Então, que nós, com os nossos pequenos gestos, nossas pequenas boas atitudes, nós estamos sim fazendo a diferença, tá certo? Então, fazendo a nossa parte para alcançarmos, né, o nosso lugar no reino de Deus, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.